Olá, internauta, uma ótima noite para você que está nos acompanhando agora através da Creative TV Brasil e Rede Creative de Comunicação. Estamos entrando no ar aqui, também pela Creative TV São Paulo, no programa Olhar Humano, programa que traz informações e que traz entrevistas diferenciadas para você que nos acompanha e sempre com informação diferente e sempre com informação a mais, com a credibilidade que a Creative TV São Paulo já disponibiliza para você. Hoje nós temos aqui no programa um link bem diferenciado e especial. O programa será 100% ao vivo com a participação do Dr. Nelson Luiz Raspes, direto de São Paulo, e Kênia Dil, direto de Canoas, no Rio Grande do Sul. Eles já estão conectados com a gente e vão fazer parte da nossa programação nessa entrevista diferenciada, como sempre, com assuntos bem interessantes e que fazem diferença no seu dia a dia. Dr. Nelson e Kênia, uma ótima noite para vocês, sejam bem-vindos. Boa noite, Xander. Boa noite, telespectadores do programa Olhar Humano aqui de TV. É uma honra estar aqui mais uma vez participando, fazendo o programa aqui para que vocês possam estar colhendo o máximo de informações possíveis, máximo de conteúdos que vocês possam agregar com seus conhecidos e familiares. E hoje o programa vai ser bem legal, Xander e telespectadores, porque a minha convidada aqui é mais do que especial, eu a conheci através das redes sociais, e ela desenvolve um trabalho fantástico pelo lado do autismo, que esse vai ser o assunto de hoje. E a Kênia Dil, ela prontamente aceitou o meu convite, assim que eu fiz o contato com ela, muito gentilmente. E ela está agora ao vivo aqui com a gente. Kênia, boa noite, obrigado pela sua participação, seja bem-vinda. Boa noite, Nelson. Obrigada, eu que agradeço, admiro o seu trabalho. Realmente o olhar humano tem o olhar humano, né? Isso que diferencia o teu trabalho, eu acho muito bacana. Parabéns. Obrigado. Ok, então vamos falar um pouco, né, essa questão do autismo. Você mesmo já comentou que você tem um grau de autismo, né? Que você já traz isso já desde de infância, desde, né, de criança. E como é que foi esse processo do autismo para você? Como é que você desenvolveu esse lado pessoal dentro da questão do autismo? A família ajudou bastante. Como é que foi isso? Então, Nelson, eu vim de um autismo não tão leve quanto o que eu tenho hoje, né? Fui diagnosticada aos 9 anos de idade, mas naquela época não se falava em autismo abertamente como se fala hoje, né? Naquela época, o autista diagnosticado, ele era tirado da escola, não existia vaga de inclusão. Eu vivia numa situação de carência financeira extrema, assim, nível de miserabilidade, né? E, na verdade, a minha mãe, que foi chamada na escola várias vezes, né? E ela não aceitava, ela entendia o autismo como doença, que se divulgava naquela época mesmo que era uma doença, né? E ela não aceitou e mais me levou no médico quando eu estava, então, com 9 anos, de tanto trocar de escola, né? As escolas sempre diziam a mesma coisa, estava se falando muito em autismo ali nos anos 80, aquela época ali começou a surgir o olhar dos médicos para o autista que não era clássico, né, que foi o meu caso. Então fui levada por conta de uma enxaqueca, né, que não passava. Muitas pessoas me perguntam até se enxaqueca faz parte do autismo, né, eu não sei se faz parte do autismo, mas muitos autistas têm. E então ela me levou nesse neuropediatra e ele diagnosticou o autismo. Porém, a minha mãe escondeu isso, né, das pessoas, nunca se foi falado abertamente. Eu tive dificuldades motoras, cognitivas, especialmente nos relacionamentos, né, mas foi uma coisa que foi, assim, bem dizer, escondida, né, e superada ali sem tratamento. Eu comecei a me tratar mesmo com 17 anos, né, e o auge do meu desenvolvimento eu diria que é hoje, né, que é agora, esse momento, de 2 anos para cá, que foi quando eu resolvi realmente me proteger, quando eu resolvi aceitar, porque até então eu não aceitava, passava muita vergonha pela falta de noção, pela falta de habilidade social mesmo, né, de compreender as regras, as malandragens, vamos dizer assim, dos neurotípicos, né. E então, de 2 anos para cá foi que eu resolvi realmente me proteger e levar uma vida mais de acordo com o que eu realmente sou, né. Entendi. Quer dizer, você só foi começar a se desenvolver mesmo a partir dos 17 anos de idade, vamos dizer assim, né? Sim, aí foi que eu comecei a tomar medicação, né? E tratamento inicialmente não dá resultado, porque
é muita medicação testada até que se funcione alguma coisa efetiva, né? E não consegui ter, assim, uma continuidade em nada que eu começasse, né? Estudos, trabalho, era sempre aquele problema de relacionamento. E o pior era, assim, as explosões, né? As explosões de choro, de fobias, eu tinha muitas fobias, né? Eu tinha muita estereotipia. Então, assim, um barulhinho do ar-condicionado que tivesse diferente, eu já me desregulava, não conseguia pensar direito. E eu acabava não diferenciando quem era o chefe, quem era o colega na hora ali que eu me desorganizava, não tinha, dá para se dizer que não tinha respeito. Não é que eu não tinha respeito, eu não sabia diferenciar mesmo, né? Então eu colocava muitas coisas a perder, né? Entendi. E como é que você foi desenvolvendo a nível acadêmico, escola, ensino médio? Porque você foi diagnosticado com 9 anos, mas você começou a ter um tratamento efetivo com 17, né? Como é que foi esse processo todo na vida? Como é que você foi desenvolvendo isso depois? Olha, eu, na verdade, posso te dizer que eu tive sorte pela precariedade dos estudos na cidade de São Paulo naquela época, né? Eu vim para cá, para o Rio Grande do Sul, eu tinha 12 anos. Eu sou gaúcha, mas fui para lá muito pequena, né? Então, eu vivia em São Paulo e o estudo da rede pública era, não sei como é que tá hoje em dia, mas era bem complicado, assim. Então, eles meio que passavam todo mundo, né? Era aquela coisa, assim, que eu não entendia a matéria, não entendia os contextos, não conseguia fazer uma redação, não tinha... Porque, assim, tem muito esse mito de que o autista leve, né, de alto funcionamento, ele é um gênio, né? Nossa, qual é o teu dom, né? E é complicado, porque não é bem assim, né? O autista de alto funcionamento, assim como eu, ele tem uma fala excelente, ele tem uma desenvoltura para falar, mas a dificuldade dele em outros déficits que tem de cognição e inteligência, eles são bem graves. Então, foi muito difícil. Eu tive, assim, dificuldade nas matérias escolares como um todo. Tive dificuldade na questão alimentar também. E eu fui passando de ano. Passando e reprovando. Dependia muito do professor. Minha mãe ia, conversava na escola. Mas quando eu estava com 13 anos, foi ali, acho que o drama maior que eu vivi. De tudo que eu já vivi, que é uma história de vida bem triste, assim, acho que aquilo foi pior, que foi quando chamaram minha mãe na escola, né, e disseram, no colégio aqui já, né, e disseram para ela que eu não tinha mais jeito, que não tinha mais o que eu pudesse aprender, que não tinha mais o que eu fizesse na escola, então que ela me tirasse do colégio para fazer algum trabalho que ajudasse financeiramente em casa, já que, afinal de contas, eu não tinha condições de aprender. E a minha mãe não aceitou isso, né, e aí, no fim, acabou que eu fui realmente trabalhar numa fábrica, serviço ilegal, claro, né, colando produtos, tinha o cheiro de cola o dia inteiro, foi bem prejudicial para mim também, e fui estudar à noite, mas num colégio bem ruim também. Então, assim, eu não tenho base, assim, escolar nenhuma, não tenho currículo que eu possa te dizer que eu sei alguma coisa, não sei nada, assim, de matéria escolar, nunca consegui passar num vestibular. O que eu fiz foi meia faculdade de Direito e meia de Educação Física, mas daquelas que tu faz só redação, sabe? E eu fiz metade de cada uma. Porque não é que... Aí que tá a questão quando tu se aceita enquanto autista. A importância do diagnóstico no adulto, que tem muito... Eu fui diagnosticada na infância, eu só atualizo os meus laudos, né? Por questões burocráticas, né? De avião, de palestra, de tudo mais, né? Mas tem muito autista adulto que tem medo de receber o diagnóstico na fase adulta. Mas por que eu vou receber um diagnóstico, né? Aí é que tá a mudança de perspectiva. Eu era, até então, uma derrotada, porque eu não terminava a faculdade, porque eu não mantinha um grupo de amigos, o que acabou se tornando, para mim, motivo de orgulho, no sentido de que eu fiz meia faculdade, entende? Eu tive a coragem de entrar e fazer aquilo. Hoje eu considero como uma vitória, e eu acabei me tornando escritora, né? Então, escrevo blog, escrevo livro, né? Então é isso que eu digo, a questão da gente... Aí o hiperfoco não quer dizer que eu seja um gênio ou um talento, quer dizer que o que eu sei fazer é falar e escrever. Nisso eu sou melhor. Qualquer outra coisa eu vou ter grande dificuldade. Tudo que a pessoa vai me ensinar, talvez eu precise de um pouco mais de tempo. Tem coisas que eu nunca vou aprender. E eu acho que aceitar isso é não ser vítima, é não se entregar, mas sim ter a real noção de onde que eu tô caminhando, para onde que eu tô indo, entende? Isso foi que mudou minha vida, eu diria. Não, sensacional. Eu acho que é uma história até de superação, né, Kênia? Porque você conseguiu estar desenvolvendo cada vez mais esse seu lado por conta de tudo que você teve de experiência e tem de experiência vivida, né? Quer dizer... eu diria, Nelson, que é uma questão de adaptação, não é nem superação, sabe?
adaptação com o universo. No momento que eu entendi que eu precisava me adaptar ao mundo muito mais do que o mundo a mim, e isso me assusta às vezes nos questionamentos das mães, quando a gente exige lei, né, e aí até eu separei aqui, né, eu sou uma que eu faço muita campanha pela conscientização, né, então meu carro, por exemplo, minhas malas de viagem, tudo etiquetado, né, autismo é vida, aqui, ó, nem toda deficiência é visível, não julgue, né, aqui a questão do direito à prioridade, depois eu posso passar isso por foto para abaixo nos comentários, né, porque eu sou uma que eu luto pelos direitos dos autistas, e muito. Só que o fato de eu ter direito, eu preciso ter a cabeça no lugar para cada vez que me xingarem no estacionamento, eu entregar um folder, esse aqui da Luz Azul, que explica exatamente o que é o autismo, uma cartilha feita pelo senhor Hugo Braz, né, lá da Luz Azul. Então, assim, a gente tem que ter esse sangue frio, dizer, estão me xingando de safada, de sem vergonha, olha, coisas feias mesmo. E eu chegar e entregar um panfleto, olha, é um direito, né? Eu preciso disso para ter uma qualidade de vida, eu preciso disso para exercer os meus direitos que estão na Constituição, entendeu? Então, só que eu acho que a gente também precisa se adaptar ao mundo, né? Não é só a lei, a gente também tem que se adaptar e para conviver melhor, né? Aliás, né, Kênia, você ajudou num projeto de lei, né, elaborar um projeto de lei, essa questão do preconceito contra o autismo, né, porque você vivenciou isso também, né, quer dizer, qual que é o nome desse projeto, até para as pessoas conhecerem, qual que é o nome desse projeto, para as pessoas até visualizarem isso depois? Eu dei uma pequena contribuição, eu só entreguei, eu fiz ali, eu adaptei o texto aqui para o Rio Grande do Sul, entreguei para pessoas muito mal intencionadas, que tiraram o meu nome totalmente, então eu diria que eu não tenho credencial para falar, né, mas vamos tirar o meu nome, a importância é a conscientização, né, é sobre a gente fazer um censo do autista, né, que já tem em algumas cidades aqui do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, eu sei que não tem, que é a contagem oficial pelo IBGE da quantidade dos autistas, aonde eles estão inseridos, o nível de dificuldade financeira, o nível financeiro em que eles vivem, para aí então se fazer uma análise de quais são as ações sociais que precisam ser tomadas para fazer com que o autista saia de fato para a sociedade, né? E a partir daí se criar, então, um documento oficial do autista, que não precise sair carregando laudo, que nem eu faço, né? Eu tenho uma carteirinha do Viver Autismo que eu imprimi, mas junto com a carteira de conscientização eu preciso do laudo para comprovar o autismo. Esse documento oficial já existe, eu sei que no Rio de Janeiro, então tira todo esse monte de coisa, sai com o teu documento dizendo ali que tu é uma pessoa deficiente, porque não é, isso que eu digo, não é se vitimizar, o autismo é uma deficiência que ninguém vê, né? Fato, né? Sim, a gente tem uma deficiência cognitiva, a gente tem uma deficiência de uma... eu nunca fui não autista, mas eu sei que eu escuto muito alto, eu sei que eu enxergo muitas luzes, eu sei que, sabe, é uma série de adaptações que eu preciso. Então, sim, é uma deficiência e eu reconhecendo isso, eu tenho condições de viver melhor. Então, o meu trabalho é muito assim, sabe, Nelson? Eu já me encontrei com pessoas de muito má intenção, mas eu acabo não desistindo de divulgar o autismo porque eu acho que quando eu consigo passar para as mães, através dos textos, dos vídeos, o que eu estou sentindo, por que dá, né, determinadas sensações, o que se passa na cabeça, eu acho que é uma forma, assim, delas também se sentirem acolhidas e encorajadas a defender o filho muito mais do que tentar obrigar ele a ser o que ele não é, entende? Isso que eu digo, a adaptação tem que vir dos dois lados, da sociedade e do autista também, né? Quer dizer, na verdade, você faz um trabalho, acho que é até legal para os telespectadores estarem sabendo, né, que você faz um trabalho muito interessante com a população, com a sociedade. A Kênia também, ela é palestrante, ela faz várias palestras ali na região onde ela mora, no Rio Grande do Sul. E você sente que os pais, Kênia, têm tantas dificuldades em relação aos seus filhos autistas, deles detectarem ou de saberem lidar com a questão do autismo dos filhos, a questão... Se existe preconceito familiar também na questão do autismo, na questão social de uma forma geral, quais são os tipos de preconceitos que você observa e como que você consegue orientar essas famílias, esses pais, as unidades onde você vai, escolas, em outras instituições, como que você consegue orientar tudo isso? Olha, Nelson, a primeira coisa que eu digo assim sempre, né, os pais, eles são os maiores detentores de conhecimento que eu conheço, né?
Profissionais Verdade. excelentes fazem a diferença, ajudam muito, só que a gente está meia hora em consultório e 24 em casa. 2 horas na escola, né? Então, assim, os pais, eles conhecem o que barra, qual é a maior dificuldade que eu vejo, é justamente a questão da aceitação. Então, assim, é o que eu sempre digo, tu só pode tratar aquilo que tu reconhece como existente. No momento que os pais, bem ou mal, eles fogem do diagnóstico, eles, quando recebem, dizem, mas é leve, né? Então não preciso falar para ninguém. E aí entra naquela coisa de forçar a criança a fazer uma coisa que ela não tem a capacidade, né? Que prejudica, sim, o sensorial, atrasa a vida dela. Então, eu sempre chego falando muito da questão de despir o preconceito. Eu sempre chego abordando assim, né? Vamos agora não olhar para minha maquiagem, para o meu cabelo, para minha roupa. Por que eu tô de salto? Outro dia eu fui dar uma palestra num parque, eu fui de salto. Porque eu precisava me sentir, eu precisava daquele equilíbrio para mim, se eu tivesse no tênis ali, eu ia sentar e ia desabar, entendeu? Então, isso, vocês não precisam me olhar pelo que vocês estão vendo. O que está aqui dentro. Então, eu começo primeiro, é quase que uma palestra motivacional, vamos dizer assim. Eu tiro dos olhos das pessoas aquela venda social, eu peço para que olhem uns aos outros e que enxerguem-se de fato como seres humanos, que tem uma história de vida, que tem mãe e pai, que a gente não pode julgar. Tirando isso, eu começo a falar do autismo de dentro para fora, né? Da gente mais entender e adaptar do que tentar fugir ou eliminar. A gente não vai eliminar. Autismo não é passageiro. Eu tô aqui adulta, né? Maquiada, das pessoas pensam, nossa, se maquiou pro programa. Não, isso é rotina, de domingo a domingo, né? Porque é um hiperfoco, é uma maneira que eu tenho de me encontrar. Eu me encontro comigo mesmo no espelho todos os dias, né? Então, às vezes a pessoa pensa que é vaidade. Então, mostrar isso para a população e fazer com que eles entendam que nem tudo no autismo tem explicação. Ah, por que meu filho rasga papel? Eu até brinco, né? Isso aconteceu numa palestra. Por que tu pinta o cabelo de loiro? Aí a mulher ficou me olhando, né? Sei lá, porque é legal. Pois é, nem tudo no autismo tem uma explicação científica. É só gosto, é um gosto diferente. Então, tenta sentar na frente do teu filho e fazer um espelho. Ele tá rasgando papel? Rasga papel com ele. Mas por quê, né? Por quê? Porque ele vai se enxergar em ti. Ele vai se conectar contigo. Ele vai entender que tu tá no mundo dele. Então, ele pode ir pro teu. É uma troca, entende? Então, é mais ou menos isso que eu abordo com os pais, que eu escrevo nos livros, né? É como se entrasse no mundo deles, né, Kênia? Vamos dizer assim. Para trazer. No caso, eu fiz isso com meu filho. Entrei no mundo dele, trouxe ele para o meu e apresentei o mundo para ele. Aí uma etapa muito difícil foi desconectar ele de mim. Conseguir estar aqui no escritório enquanto ele está lá no quarto é uma vitória que até pouquíssimo tempo atrás não existia. Ele não conseguia desconectar de mim. Ele perdia o chão. Ô, Kênia, você está falando do seu filho. Hoje ele está com 7 anos, né? 8 anos. Eu lembro uma vez, quando a gente se conheceu, se você me permite, eu vou entrar nesse ponto com você. Claro, fica à vontade. Eu lembro que você comentou uma vez comigo que você ficou praticamente um ano inteiro dentro de casa. Conta essa história, por favor, porque eu achei sensacional. Ao mesmo tempo, assim, como que você conseguiu isso? Olha, Nelson, nem eu sei te dizer, olhando para trás, assim, como é que eu consegui. Mas, assim, foi essencial, porque eu não sei que tempo a gente tem, eu vou tentar ser bem breve, tá? Mas, assim, quando eu fui ter um filho, eu sabia que ia ser autista, tá? Até me diziam para não ter, tá? Pelo meu autismo. Mas é o que eu digo sempre, ninguém olha para o céu e diz, Deus, me dá um filho porque eu quero evoluir, me dá um filho autista porque eu quero evoluir. Não, tu tem a esperança de que não vai cair o raio 2 vezes no mesmo lugar, ele vai ser livre disso. Mas ele veio autista e ele é autista, eu sou também, vai ser tranquilo. Só que, Nelson, o autismo é que nem DNA, não tem 2 iguais. É muito complicado. Então, eu me deparei com uma criança muito parecida comigo num contexto, porque o autismo, ele tem uma série de quesitos, né, de quesitos a serem cumpridos. Então, dentro de um contexto, a gente até era parecido, mas, de maneira geral, era completamente diferente. Então, eu tive que buscar informação. E eu assisti um filme chamado Meu Filho, Meu Mundo, em que os pais do Ron Kaufman, né? Isso, eles desenvolveram o método Sunrise, que é entrar no mundo. Então, esse método ele é bem complexo, tá? Mas eu não fiz tudo aquilo, porque eles tinham ali uma sala
específica onde fazia desenvolvimento da criança. Eu pensei, eu não tenho uma sala. Eu estava, inclusive, construindo a minha casa. Morava numa casa cheia de morcego. Era um horror assim, a situação que eu estava vivendo. E eu disse, eu não tenho um lugar específico, então este vai ser o local. Eu tirei todos os elementos disparadores de crise da frente dele, tampa de lixo, carrinho que tivesse rodinha, tudo que fizesse ele entrar no mundo dele. Eu tirei e fiquei 1 ano com ele dentro de casa. Porque se ele saía na rua, o sensorial dele era tão sensível que ele não aguentava, ele surtava. Então, 1 ano dentro de casa. Eu saía às 6 da manhã, quando a academia abria, eu fazia 1 hora de musculação, voltava para casa às 7, meu marido ia trabalhar. E ali eu ficava com o Guilherme, à própria sorte, sozinha, eu e ele, eu não saía para comprar um pão. E nesse nosso mundo, 1 ano, dos 2 aos 13, saía para ir numa consulta médica, uma coisa assim. E foi bem complicado, mas assim, eu fui mostrando para ele. Cada vez que ele chorava, eu dizia, isso é dor, isso é sono, a pele tá arrepiando, isso é frio, ou emoção. Eu explicava para ele cada mínima emoção que ele sentia. E aí eu entrava no carro, porque minha casa era muito gelada, que eu te falei, tinha morcego, né? Essa parte eu nunca tinha contado, a primeira vez que eu tô falando, só ao vivo ainda, né? E eu entrava muito no carro com ele na garagem. Daí eu ligava o ar gelado, a gente botava a roupa, então a gente ia pro espaço. Aí eu ligava o ar quente, tirava tudo, a gente tava na praia. Então eu imaginei um mundo, eu desenvolvi nele a coisa mais incrível que um autista pode ter, que é a capacidade de abstração. É muito difícil isso para autista. E aí, o que acontece? Às vezes ele surtava, né? Porque ele não aguentava, né? Daí a pouco ele começava. Quando eu vi que ele estava surtando, eu tinha uma tampa de panela. Eu sentava no chão da cozinha com ele, girava a tampa de panela e fazia exatamente o flapping com ele. Nós dois ficávamos nos balançando e abanando as mãos. Aí ele voltava para mim. Quando ele voltava para mim, eu sempre dizia a mesma coisa, Nelson. Eu nunca esqueço, porque eu falei muitas vezes isso. Eu dizia, Guilherme, o teu mundo é melhor do que esse aqui fora. Mas a gente vive aqui. Eu preciso que tu saia. Vem pro meu mundo. Eu vou te mostrar que aqui a gente não é tão bom assim, mas a gente vai conseguir. Então, o que eu fiz? Eu não disse pra ele que ele não podia. Eu não disse pra ele que ele estava errado. Eu convenci ele a conhecer o mundo através dos meus olhos. Quando eu conseguia falar isso pra ele, nós dois caímos num choro, Nelson. Num choro, assim, que eu... É difícil de falar sem se emocionar, desculpa, porque... Não, eu tô emocionado aqui, Kênia. Eu tô emocionado aqui. Cada vez que eu falo isso, que eu me lembro, assim, quantas vezes eu quase perdi o meu filho, sabe? Qual era o prognóstico dele? E o quanto eu chorei no colo do meu marido, desesperada, dizendo, eu não vou conseguir. E ele foi o homem que disse pra mim, se tem alguém nesse mundo que vai conseguir, esse alguém é tu. Então, isso fez muita diferença. E depois desse 1 ano, eu fui mostrando pra ele o movimento da rua, o carro que passava, eu saí literalmente passos de bebê. Era 2 passos, voltava, 4 passos, voltava. Assim eu fui indo, mostrando o mundo pra ele. E tá aí hoje o Guilherme, que é uma bênção na vida de todo mundo, que tá super bem, graças a Deus, bem feliz. Olha, Kênia, pena que o nosso tempo daqui a pouco está acabando, mas é de arrepiar você contar a sua história. Eu fiquei arrepiado quando você contou na época. E eu lembrei agora que eu falei, não, eu tenho, se ela me permitir, eu quero comentar isso, porque o trabalho que você desenvolveu com você mesmo, depois do trabalho que você desenvolveu com o Guilherme, e você chegar agora num patamar que você é escritora, palestrante, você tem um trabalho muito ativo aí no Rio Grande do Sul, né, com a questão do desenvolvimento do autismo, com a questão da inclusão, com a questão dos preconceitos que todo mundo vive, né, na questão. O trabalho que você desenvolve é sensacional. E eu quero que você mostre o livro que você lançou recentemente para as pessoas e depois como é que elas podem adquirir, como que é, como que surge, quantos livros você já escreveu e mostra esse último livro, por gentileza. Tá. Então, tudo que eu fiz com o Guilherme me fez assim, o dever, a missão de passar adiante. E só um adendo, assim, não tem nenhum autista nesse mundo que eu tenha encontrado até hoje que não tenha conseguido entrar no meu mundo. E isso é fantástico, isso é mágico. Assim, dos mais severos aos mais leves, os adultos, eles têm uma troca comigo, assim, que realmente é incrível e eu sou apaixonada, né? Então, eu disse, não, eu tenho que dividir isso com o mundo. Aí eu escrevi o meu blog, que agora está perto dos 2 milhões de acessos, né? Olhandonosolhos.com. Olhandonosolhos, tudo junto.com. 2 milhões de acessos. 2 milhões de acessos em 2 anos e meio. Sem
sem promoção nenhuma, sem botar dinheiro em cima, né? Só mães. Por isso que eu digo assim, meu trabalho não é nem tanto aqui no Rio Grande do Sul. Ele é espalhado pelo mundo. Se tu tira ali um raio-x do blog, tu vê assim que tem ali coisa de 30 países, né? Ali mencionados, né? Então, eu fiz o blog, aí do blog eu fiz um e-book que se chama Olhando nos Olhos, que tem em todas as plataformas digitais, desde Amazon, Google, App Store, né? Esse eu não fiz ele impresso ainda. Aí eu fiz esse aqui, que é o Empreendedorismo Feminino. São 28 mulheres contando as suas histórias de sucesso. E nesse livro eu falo sobre empreendedorismo social, que é basicamente a minha história de vida. Um capítulo contando minha história de vida. Esse livro tem nas grandes livrarias, né? E esse outro livro aqui foi um livro que deu problema com a editora, tá? Aí entra a questão da intolerância, do preconceito, da falta de tato com a pessoa autista. Infelizmente, houve um rompimento de contrato, mas já está saindo uma edição desse livro com outra editora, tá? Com outra capa, com outro nome, mas é o meu conteúdo, tá? Que aqui, na verdade, eles são, assim, basicamente o autismo de dentro para fora mesmo, né? Como é que o autista, via de regra, né? Sempre toda regra tem exceção. A maioria dos autistas, eles são dotados de muito amor, muita sensibilidade. Muito embora a agressividade possa ser confundida, a agressividade geralmente é a falta do conseguir se expressar, né? Então entra o desespero, né? Mas assim, então eu aqui, cada dia uma vitória, a tua força é a força dos demais, o ato de se doar, o retorno das coisas boas. Então eu vou dando aqui a minha visão, né, sobre a vida, através de mensagens que, na verdade, já motivaram também milhares de pessoas, porque eu vinha escrevendo numa lista de transmissão há bastante tempo, né? E agora estou aí com o projeto de fazer mais a sequência de 2 exemplares dessa obra aí, e veio muito mais coisa por aí que agora, daqui para frente, eu não pretendo parar nunca mais. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. É sensacional. Olha, eu sabia que a gente teria uma conversa fantástica, que por mim eu ficaria horas aqui conversando com você. Eu também, obrigada. Muito legal. Kênia, para a gente finalizar, manda uma mensagem para as pessoas que enfrentam essa situação, uma mensagem de otimismo, uma mensagem que você acredita que possa auxiliar as pessoas nesse momento agora que você está desenvolvendo todos esses trabalhos. Eu sempre digo, agora eu vou parar de olhar para o Nelson, vou olhar um pouquinho para as mães que estão me assistindo. Por favor, se priorizem. Aceitem a dor que vocês sentem. Muitas mães tentam não sentir a dor do diagnóstico, tentam ser guerreiras, fortes, porque de fato a gente geralmente não tem quem apoie. Mas é que eu sempre digo assim, ó, aceitem a dor para poder vencer. Dói mesmo, não é crime nenhum dizer que está cansada, que está exausta, que não queria que o autismo existisse. Gente, isso é humano. Vocês precisam reconhecer isso para então poder superar. E acreditem, tudo pode melhorar. Do autista severo ao autista levíssimo, eu sempre digo assim, mesmo o autista que não fala, que usa fralda, que depende dos pais para comer, ele pode ter uma qualidade de vida melhor. Ele pode se sentir satisfeito e pleno com a vida dele, se vocês tiverem, sim, condições de passar isso para eles da forma mais humana possível. Sentiu vontade de chorar, não se esconde do filho. Ele tem que saber que tu tem sentimentos, que não é culpa dele o teu choro. Tu precisa passar, porque tu não é um robô, tu não quer criar um robô. Tá feliz, mostra a felicidade. Tá triste, mostra a tristeza. Não cai nessa ideia de que teu filho não pode te ver triste, tá? Então, aceita, interage, mostra toda a tua vida e copia ele acima de tudo. Copia ele, que ele também vai te copiar e a tua vida com certeza vai melhorar e tu vai voltar na minha página lá para me contar também depois, tá bom? Maravilha, gente. Olha, eu estou aqui emocionado, não podia ser diferente com essa história maravilhosa que a Kênia tem. E, Kênia, muito grato, muita gratidão. Obrigada, Nelson. Gratidão toda minha. Sou muito fã do seu trabalho, te admiro muito, te agradeço assim, o espaço, o reconhecimento. Essa semana ainda vou fazer uma live sobre a questão da valorização do trabalho da pessoa autista, né? Porque a minha intenção é realmente formar um mundo melhor para os autistas que são o nosso futuro. Muito obrigada mesmo, e eu te agradeço imensamente. Gratidão é toda minha e com certeza dos telespectadores. E nós vamos fazer outros programas também, Kênia, porque eu acho que a gente tem muito o que explorar aqui.
Então, Tá certo, amigos da obrigada. Creative TV, obrigado você. Amigos da Creative TV, gratidão por mais um programa, gratidão por vocês estarem aqui assistindo com a gente, gratidão por estarem dando essa audiência maravilhosa aqui com esse programa. E acompanhem a Kênia nesse trabalho que ela está desenvolvendo. E, Kênia, só mais uma coisinha, que página que as pessoas podem te seguir, além do blog? No Facebook, Kênia Dio, né? No YouTube, Kênia Dio Autismo, internet, site de internet, Kênia Dio Autismo, tem link meu em tudo que é rede social, Instagram, @Kênia Dio Oficial. E eu sempre, as pessoas que me conhecem já, elas sabem que eu sou muito solícita. Então, quem me manda mensagem, quem me telefona, quem pede para que eu telefone, eu nunca deixo ninguém sem resposta. Às vezes demora, claro, pelo volume de mensagens que eu recebo, mas eu respondo com muito carinho, com muito amor sempre. Então, eu estou sempre à disposição para vocês todos. Ok, gratidão mais uma vez, Kênia. Obrigada, Nelson. Um grande abraço e não daqui a 2 semanas estaremos de volta com mais o programa Olhar Humano, trazendo com certeza uma entrevista muito fantástica para todos vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. E Jean Derrier, é contigo, meu amigo. Ok, obrigado, doutor Nelson. Um abraço especial também para Kênia Dio. Um programa hoje emocionante, um programa espetacular, falando sobre autismo. E o pessoal aqui dando muita gente comentando também. Manda abraço para Dadá de Carvalho, Flávio Dio também nos acompanhando, Graziele Carvalho também. O Flávio dizendo o seguinte: essa menina é um verdadeiro mito azul. Leide Alves também nos acompanhando, Silvana Oliveira. O pessoal do Escolinha de Futebol também nos acompanhando aqui, Valdirene Fernandes, Lucília Oliveira, ela é um professor e está destacando assim: fantástico e de extrema importância abordar esse tema, somos educadores e saber dessa condição humana chamada autismo é ato de cidadania que nos impõe a necessidade de inclusão, até por respeito à condição humana. Abraço também a Andrew e Tati também nos acompanhando, abraço pessoal aqui a Adriana, Rosilene Almeida, Valdirene Fernandes, Tatiane Gomes também, muita gente aqui nos acompanhando através do programa Olhar Humano, que volta daqui a 15 dias aqui pela programação da Creative TV São Paulo. Lembrando, esse programa fica disponível 24 horas, 7 dias por semana, aqui na página da Creative TV São Paulo, Creative TV Brasil e no nosso canal do YouTube, Creative TV Brasil. Além também de reprises da nossa programação 24 horas, a qualquer hora do dia ou da noite. Baixando o nosso aplicativo, você já tem essa programação disponível para você. A todos um forte abraço e até daqui a 15 dias em mais um programa Olhar Humano.